Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações e que todos tenham assim o devido entendimento e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 23 de maio, a lição 8, ela tem como título Jesus, nosso advogado no juízo. E a lição de hoje está baseada no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículos 9 até 14. E aqui nós podemos ver, a diferença que existe entre o ministério do sacerdote no santuário terrestre e o ministério de Jesus no santuário celestial. E Cristo, após ele morrer na cruz do Calvário, que ele morreu uma só vez, para nos redimir de nossos pecados, ele nos salvou da morte eterna. E agora ele está no santuário celestial, no lugar santíssimo, como um verdadeiro sumo sacerdote, no lugar mais sagrado do universo. E lá ele está sendo o nosso advogado, o nosso mediador entre Deus e os homens, e ele está nos ajudando nesse juízo, que está para cair sobre a humanidade. Em 1 João 2,1, diz lá que Jesus não precisa mais fazer sacrifício, porque esse sacrifício, uma vez por todas, ele o fez na cruz do Calvário, e ele está justamente lá no santuário celestial para ajudar toda a humanidade. E Hebreus capítulo 6, versículo 19 a 20, Jesus ele nos convida que nós possamos segui-lo, que nós possamos descobrir à medida do possível que ele está no santuário e que nós possamos adentrar o santuário também, que nós possamos realmente com fé e confiança adentrar o santuário. E a entrada para dentro do santuário e o véu que separava ali o lugar santo e todos os compartimentos do santuário celestial, seja lá no pátio, para o santuário, que existe um véu ali, e entre a porta principal e o lugar santo existia um outro véu, e do lugar santo para o Santíssimo um outro véu. E Jesus, após ele ressuscitar, ele, que fala ali em Hebreus 6, 19 e 20, ele ascendeu ao céu e depois de 40 dias que ele esteve entre nós aqui, ele ascendeu ao céu e ele foi diretamente para este tabernáculo celestial, nesse primeiro compartimento chamado de lugar santo. E sua obra intercessora pelos filhos de Deus, que ficaram aqui nesse mundo, iniciou-se após o ano de 1844, quando ele começa a fazer esse juízo investigativo, onde ali ele é o nosso intercessor junto ao Pai Celestial. Ele é também uma função de juiz, porque ele é sumo sacerdote. E no céu, como havia mencionado, havia 3 véus, E quando ele ascendeu aos céus, quando ele adentrou para o tabernáculo celestial, ali já no pátio existia o primeiro véu, E na entrada para dentro do santuário existia um outro véu,
né? Que separava a entrada do lugar santo, e também um outro véu que separava o lugar santo do Santíssimo, né? E quando aqui em Hebreus 6, 19, 20 diz que Jesus, ao ascender aos céus, ele penetrou no véu do tabernáculo, ele está dizendo que Jesus, ao ascender aos céus, ele entrou nesse primeiro véu, né, para ir para o tabernáculo, no lugar santo, né? E assim Cristo nos convida a nós segui-lo, porque hoje ele está no lugar santíssimo, né? Após 1844, quando Daniel mencionou aquelas 2.300 tardes e manhãs que terminou em 1844, que Jesus foi para o lugar santíssimo, e ali ele está como um precursor desse tabernáculo, entrando no santuário por nós e se tornou este sumo sacerdote, né? E a intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano é tão essencial como é também o plano de redenção, como foi a sua morte na cruz. Ele iniciou esta obra justamente após a ressurreição e a ascensão ao céu, para concluí-la. E pela fé nós devemos ir além do véu, né? Acreditar nessa promessa de Jesus, porque Ele é o nosso mediador para nós adentrarmos também ao santuário celestial. Ele é o nosso precursor, ele entrou por nós, como fala lá em Hebreus 6:20, né? Que Deus realmente ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você, para que nós também pudéssemos realmente ter essa oportunidade dessa morada nesse lugar celestial. E amigos, há um santuário no céu e nele Jesus ministra em nosso favor. E é justamente esse santuário celestial, tornando acessível a todos os crentes, né? Esses benefícios, né, foi através desse sacrifício expiatório que ele fez na cruz do Calvário, oferecido uma vez só, uma morte só na cruz, né? Ele foi passado assim como o grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião da sua ascensão aos céus. Em 1844, no fim do período profético, né, das 2.300 tardes e manhãs que Daniel fala em 8:14, que o Daniel profetizou, Cristo iniciou sua segunda e última etapa do seu ministério expiatório. Foi justamente isto. Já vimos nas lições anteriores que todo o sistema sacrificial do santuário terreno, que representava o sacrifício de Cristo, de Jesus, de que ele viria fazer, né, nesse mundo e pagaria o preço dos nossos pecados, ele fez isso como uma única oferta, né? Ele fez isso e os sacrifícios se acabaram ali, como diz lá em Hebreus 10:14. Porque esse sacrifício de Jesus, até os anjos desejavam fazer e tomar o seu lugar. Mas somente o sacrifício através do Criador que poderia dar o fim ao abismo que separava as suas criaturas. Porque ele criou também os anjos. E criatura alguma, ela tem o poder de remir pecados ou tirar pecados. Somente Cristo. Não existe. Existem doutrinas que dizem que este pelo pecado ali, isso não pode acontecer. Isso não pode acreditar. Somente Jesus e não há outro. Porque só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, que fala em 1 Timóteo 2:5. Então só tem um mediador. E só pelo sangue de Cristo nós conseguimos ser envoltos, né, pelo perdão de Deus. E só pelo sangue de Cristo que há esperança e salvação.
E nessa vontade é que nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, que diz lá em Hebreus 10:10. Após a morte de Jesus, não fazia mais sentido algum todos aqueles rituais do santuário terrestre, pois todos aqueles rituais, eles apontavam para o verdadeiro e único sacrifício válido que Jesus fez na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 10, versículos de 11 a 14, nos lembra de que o ministério de Jesus, ele foi perfeito e eficaz por causa de sua oferta, e por isso, né, ele contrasta, né, com o ministério dos sacerdotes terrenos, que constantemente ofereciam sacrifícios, porque eles não podiam limpar a consciência nem deles próprios, né? Nem dos sumos sacerdotes próprios terrenos eles podiam limpar seus pecados. O único realmente que pode perdoar pecados é Jesus. E de uma vez por todas, Cristo morreu na cruz como sacrifício vivo e real pelo pecado. Seu ministério sacerdotal no santuário celestial nos santifica. Mesmo antes da fundação do mundo, já havia a solução através do perfeito plano de salvação que Deus já havia realmente elaborado. A vitória de Cristo nos garantiu uma defesa incontestável e insuperável. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. E ele permanece como nosso advogado hoje, é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote, que ele está lá no santuário celestial e atuará no juízo. Amigos, Cristo Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como nós, aos homens, está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículos 26 até 28. A humanidade nunca esteve tão perto como agora desta promessa de Jesus, mas como também nunca esteve tão longe de Deus que na verdade essa palavra está na Bíblia, mas tem muitos que ainda não acreditam, não aceitam Jesus como Salvador de suas vidas. E eles estão fadados a se perderem, porque haverá um juízo. E a intercessão de Cristo no santuário celestial em favor do ser humano, ele é tão essencial como é o plano de redenção, assim como foi a sua morte na cruz do Calvário. Com sua morte, Cristo iniciou esta obra, e após a ressurreição, assentou ao céu para concluí-la. Pela fé, nós devemos ir além do véu, onde o nosso precursor entrou por nós e nos convida nós a adentrarmos no santuário celestial. Basta que nós possamos seguir a Jesus como Salvador e Senhor, que na sua volta ele nos levará até lá. Está lá em Hebreus 6:20. Quando Jesus morreu na cruz, que diz lá em Mateus 27:51, ele menciona que naquele momento o véu do santuário que entra para o lugar santo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E quando Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, ele foi a esse lugar santo, lá no santuário celestial. E somente em 1844 é que ele saiu desse lugar santo, adentrando o véu e indo para o lugar santíssimo. Assim, o plano da salvação acaba com o grande conflito e resgata a terra
das, a terra e também tudo que há das garras de Satanás. Jesus revelou o amor de Deus ao mundo caído. E é por isso, meus amigos, minhas amigas, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a manusear melhor as escrituras, você passa a ter entendimento, você passa a ser uma pessoa sábia, porque o Espírito de Deus começa a trabalhar. E você começa a entender que Jesus hoje ele está no santuário celestial, no lugar santíssimo, à destra de Deus, e ele está intercedendo por nós. Ele é o mediador, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, ele é um sumo sacerdote. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, ele nos levará para as mansões celestiais. Levará você, a tua família, teus amigos, a todas as pessoas que aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E todos nós juntos iremos para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, aflições, não haverá mais perseguições. Você terá a oportunidade de ver Jesus face a face. Você poderá abraçar seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.